O tema já foi colocado aí. Então hoje, por Deus, eu vou falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós iremos aprender nessa noite o Evangelho de Jesus Cristo. Todos acharam? Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Diz assim então a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Verso 3, ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Agora lá no verso 10, diz assim: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, verso 11, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Amém? Amados, dentro desse texto e de outros, eu quero, por Deus, tentar de uma forma mais simples, porque o Evangelho de Jesus é muito grande, muito extenso, são muitos assuntos, mas eu pretendo, em nome de Jesus, tentar simplificar para vocês qual é o objetivo desse Evangelho, que significa boas notícias, boas novas. Então, nessa noite, será uma mensagem de consolo, de restauração, na qual o Senhor vai falar com a nossa alma. Então, é importante eu dizer para vocês, bem rapidamente, eu vou ler aqui algumas coisas que é importante para vocês entenderem o porquê que eu escolhi esse texto para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quem escreveu esse texto foi Ezequiel. Ezequiel foi um sacerdote e um profeta de Israel. Amém? Ele era filho de Buzi, isso está no capítulo 1, verso 3, e ele pertencia a uma família sacerdotal. Então Ezequiel, além de ser profeta, ele também era sacerdote. E por isso, Ezequiel conhecia profundamente a lei do Senhor, conhecia o templo e conhecia todo o sistema de adoração. E o seu ministério, ele ocorreu aproximadamente 593 a 571 antes de Cristo. Então esse era o profeta e sacerdote Ezequiel. Amém? E aonde Ezequiel estava neste capítulo 37, quando Deus deu essa visão para ele? Ezequiel não estava em Jerusalém. Ezequiel não estava na sua cidade natal. Ezequiel tinha sido levado para o exílio babilônico. Amém? Então, quando ele tem essa visão, Ezequiel não está na sua cidade. Ezequiel não está em Jerusalém. Ezequiel estava exilado na Babilônia. Isso nós vemos em Ezequiel capítulo 1, verso 1 também, que diz assim: eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Até aqui tranquilos? E é importante eu também explicar sobre esse exílio, para vocês entenderem a mensagem nessa noite. Nós tratamos isso muito no trabalho das tribos, que nós fizemos este ano. E eu me lembro que uma mensagem que eu preguei, eu falei um pouco sobre isso. Eu quero falar novamente aqui para vocês, porque às vezes há uma confusão na mente da gente, quando a gente principalmente vai ler o Antigo Testamento. E às vezes a gente não entende quando a Bíblia fala assim: e o reino de Judá, e Israel, o exílio babilônico. Então há uma confusão. E é normal, e eu quero aqui explicar mais uma vez para vocês. Na Bíblia, irmãos, houve uma divisão dentro do povo de Israel. Depois que Salomão
porque o povo não tinha rei. Vocês conhecem a história. E aí o povo pede um rei, Deus levanta Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão. E quando Salomão morre, o seu filho Roboão, ele assume o trono. Só que ao invés de Roboão ouvir o conselho dos mais experientes, isso está em 1 Reis capítulo 12, Roboão vai ouvir o conselho dos mais jovens, porque naquela época Salomão tinha desviado da presença de Deus, por causa das muitas mulheres que ele teve em sua vida. E aí Israel, todo o povo de Israel estava sofrendo com impostos e trabalho duro. E quando Roboão assume o trono, o povo vai pedir ele misericórdia. Só que por Roboão ouvir os mais jovens, os conselhos errados, ele vai dobrar o castigo do povo de Israel. E aí o que acontece? Acontece uma rebelião entre o povo. E aí um homem chamado Jeroboão, que era servo de Salomão, ele levanta 10 tribos. Lembra do trabalho das tribos? Não eram 12? E aí então esse Jeroboão, ele levanta uma rebelião, e nessa rebelião ele consegue arrastar 10 tribos para o lado dele. E essas 10 tribos passou a chamar-se tribo do norte. E houve esse racha no reino de Israel. E aí surgiu então o reino de Judá, aonde foi Judá e Benjamim. Até aqui tranquilos, eu não vou ler aqui quais foram as tribos que ficaram com o norte ou com o sul, mas daí surgiu o nome Israel, que ficou com tribo do norte, ficaram com o nome Israel, e tribo do sul, Judá, deu o seu nome povo de Judá. Então, nessa divisão, para vocês entenderem aqui e resumir o Antigo Testamento para vocês, houve 2 exílios para o povo de Israel. O exílio da tribo do norte, que foi os assírios. O povo assírio, através de Senaqueribe, invadiu a tribo do norte e exterminou a tribo. Não estou dizendo que o povo ficou, que acabou essa tribo, não. A tribo meio que não conseguiu retornar para Israel. Ela foi extinta, essas 10 tribos. Claro que ficou uns gato pingado, né, na história. E no reino do sul, que é Judá, houve o exílio babilônico, através de Nabucodonosor. E aonde Ezequiel, ele era um dos exilados da Babilônia. Então, esse era o contexto aqui de Ezequiel 37. E para vocês entenderem ainda melhor, Deus, não vai dar tempo também, mas Deus levantou profetas durante a história para falar com o seu povo. Alguns profetas para a tribo do norte, avisando esse povo que se eles não se arrependessem, não mudassem o caminho deles, Deus iria levantar sírios que iriam destruir essas tribos. E aqui, profeta Oséias, outros profetas, se eu não estou me enganando aqui de cabeça. E para esse povo de Judá, Deus levantou profetas como Isaías, como Jeremias, como Miqueias, para avisar que se essas tribos, esse povo, não mudassem de vida, não se convertessem ao Senhor, Deus levantaria um homem, cujo nome era Nabucodonosor, e esse homem iria invadir Jerusalém, que era a capital da tribo de Judá. Entendidos? E aí Deus levanta, né, falando da história, Nabucodonosor invade Jerusalém, e há há 3 tipos de leva, para vocês entenderem. Então houve 3 tipos de leva. Exemplo, a primeira leva, Nabucodonosor levou a parte de trás da igreja, por exemplo, para a Babilônia. Sobraram alguns em Jerusalém. E aí Nabucodonosor voltou de novo, levou mais uma parte, depois pela 3ª vez ele levou o restante. Ele exterminou completamente Jerusalém. E Ezequiel estava nessa 2ª leva. E ele estava exilado, junto com o povo de Judá. E esse vale que Ezequiel viu, meus irmãos, era justamente o estado espiritual que o povo de Judá se encontrava na Babilônia. E para vocês terem uma noção,
talvez você sabe, mas é necessário eu falar também, novamente. Israel chegou, quando eu falo Israel, é o povo de Judá. Mas Israel chegou num ponto de apostasia tão grande, mas tão grande, que eles passaram a adorar um Deus chamado Moloque. Conhece o Deus Moloque? Alguns aqui conhecem. Mas para vocês terem uma noção de tamanho pecado, tamanho desvio destes homens, que esse Deus Moloque, ele era adorado em sacrifícios humanos e de crianças. Então, esse povo de Judá, ele desviou tanto da presença de Deus, estava tão distante de Deus, que eles passaram a adorar esse Deus Moloque. Imagina você pegando o seu filho e entregando para Moloque, cortando o seu filho em pedaços. Se você ler a história, você vai ver que esse Deus, ele gostava, né? Porque não tem Deus em nada, né? Que era o próprio capeta. Mas existiam alguns tipos de sacrifício, e um deles é colocar criança dentro de um boi de aço. E aí tinha uma fogueira, um fogo debaixo desse boi, e a criança torrava dentro daquele boi. Aí imagina um povo que conhecia a Deus, conhecia a lei de Deus, sabia quem Deus era, sabia da fama desse Deus, desviando do caminho desse Deus, e agora adorando esse Deus Moloque. Então Deus pega Ezequiel, e dá a Ezequiel essa visão desse vale. Aí, meus irmãos, quando você lê e entra no texto, né? Quando você estuda, e aí a gente fica pensando assim, meu Deus, né? Que crueldade. Se é nós, né? O que nós vamos dizer? Esse povo não tem jeito mais. Imagina se alguém dessa igreja sacrificasse um filho dele, seja em outra religião qualquer. Qual seria a nossa reação? A mais óbvia possível. Esse aí não tem jeito mais. Você está louco, esse cara aí. Não é verdade? Por isso que o tema é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque, irmãos, quando nós vamos estudar sobre esse Evangelho, que as boas notícias é loucura para os homens, mas é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque, olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Ezequiel, será que é possível desses vales de ossos secos eu transformar num grande exército? Aí Ezequiel, ser humano, eu chutava esses outros tudo aí, meu filho. O cara matar criança, tá de brincadeira. Se fosse eu no vale ali, meu irmão, nossa, você triturava os ossos ainda, você tem que virar pó, tem que chutar. Mas aí Ezequiel responde, Senhor, tu sabes. E aí Deus responde para ele, então profetiza, porque eu vou transformar esse vale de ossos secos num grande exército. E aí essa é a mensagem do Evangelho, para nós, para você. Por isso que eu disse que a mensagem nessa noite é uma mensagem de consolo, porque a palavra exorta, edifica e consola. Porque talvez você entrou aqui nessa noite vivendo um vale. Eu não sei qual é o vale que você entrou aqui nessa noite. E talvez você entrou também aqui nessa noite fazendo uma pergunta que Deus fez para Ezequiel. Será? Será que tem jeito para mim? Será que Deus, Ele tem um propósito ainda para mim? Será que ainda tem jeito para o meu casamento? Será que ainda tem jeito para isso, para aquilo ou para aquilo outro? Não é verdade? E o Evangelho de Jesus Cristo, nessa noite te responde, sim. Tem jeito.
Se Deus, que restaurou, e Ele restaurou, um povo, preste atenção, meus irmãos, se Deus, que é Deus, restaurou um povo que entregava os seus filhos a Moloque, quanto mais a nós. Não, eu entendo, pastor Luiz, ou Natália, eu entendo, agora, estou entendendo, por isso que ele vai me colocar como pastor, eu tenho que sofrer também. Sabe por que Deus colocou essa mensagem no meu coração? Porque tem gente que não consegue crescer com Deus porque ele não acredita mais nele. Sabe por quê? Porque ele é apegado mais ao passado dele do que ao futuro. Só que nessa noite o Evangelho de Jesus Cristo está te respondendo. Sim. Senhor, o Senhor me escolheu? Sim. O Senhor tem um propósito na minha vida, mas eu já fui maconheiro. Mas eu já traí a minha esposa. Mas eu já adulterei. Pastor, o Senhor não sabe o que eu já fiz na minha vida. Eu não quero saber. Eu quero saber o que o Evangelho diz sobre nós. E Jesus, para nós, disse sim. Eu quero mostrar mais para vocês aqui. Talvez você está aqui, mãe, achando que o seu filho não vai estar na presença de Deus. Será que Jesus tem um plano para o meu filho? Tem. Pastor, mas meu filho não quer, não tem problema. Aquele vale estava com os ossos sequíssimos. E eu fiquei pensando, né? Vocês me conhecem, né? Minha mente frutífera demais, né? Você estuda a palavra, você começa a pensar num tanto de coisa. Hein, Jean? Eu estava lá em casa, rapaz, como que um pedaço de osso, um esqueleto, vai se transformar num soldado? Quem faz academia aqui? O exemplo simples para nós. Eu faço mais ou menos. Mas exemplo simples para quem faz academia. Você todo empolgado, né, João? Tá comendo, fazendo certinho, já aumentando os pesos, né? Você, tá ficando forte. O cara já quer até lutar, né? Tá forte, não sei o que, tá. De repente ele gripa. Suou para ganhar 4 quilos. Os magros aí, né? 4 quilos, o cara já estava no espelho, já pá. Ele vai e fica gripado, Flávio. E perde. Ah lá, o outro entendeu lá, o Thiago entendeu. Eu falei seu nome, glória a Deus. Aí, aquela perna, pastorzito, que já estava forte, né? Já estava subindo a escada sem sentir dor. Gripou. O ombro ficou ruim. E para subir a escada de novo. As pernas até tremendo. Como que um pedaço de esqueleto vai tornar-se um grande exército? Qual que é a probabilidade? Talvez é o seu pensamento. Eu estou tentando fazer você entender o tamanho do propósito de Deus na sua vida. Você não consegue enxergar, mas não tem problema. O que nós precisamos é crer que esse Evangelho, através de Jesus Cristo, Ele te escolheu. E não importa como você está aqui agora, ou o que você já fez. O que importa é que Ele já te escolheu, meu irmão. Pronto. É só isso que Deus quer de você. Creia que esse Deus te escolheu. E eu quero mostrar para você na Bíblia como que esse Jesus é maravilhoso. Como que esse Jesus é maravilhoso. Porque talvez os homens como Ezequiel já não acreditam mais em você, em mim. E não tem problema nenhum também. Porque quem escolhe é Deus. Se Deus disse sim, meu filho, acabou. Acabou. E a visão, eu quis ler para você o verso 10, porque a visão termina com esse vale de ossos secos se transformando no grande exército. É o que Deus tem para nós. Mas ainda eu sei que você está dentro desse vale. Mas calma, que na hora certa, Deus vai levantar um grande exército. E olha só, Lucas 5, 31, 32. Jesus disse-lhe, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano favorável do Senhor. Esse é Jesus, o dono do Evangelho. Porque o homem tem essa mania de olhar a aparência, mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Por isso que muitos que são escolhidos por Deus, o homem fica assim, mas como assim? Por isso que a forma do homem julgar é diferente da forma de Deus julgar. Porque Deus julga conforme a intencionalidade do nosso coração. Como assim, pastor? O tribunal terreno julga as ações, não é verdade? Mas o tribunal celestial julga a intenção daquela ação. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é loucura para os homens, meus irmãos. Por isso que muitos chegam assim, como assim esse cara ele foi o pior traficante do mundo e hoje ele é pastor? Porque Deus não vê como nós vemos. Deus sonda o coração. E o Evangelho até Jesus voltar, preste atenção. O Evangelho até Jesus voltar, ele não está para condenação. Ele está para transformação. O tempo que for necessário de vida conosco, esse Evangelho veio para nos transformar. Vocês estão entendendo? Vamos continuar. Olha só, olha que exemplos que eu vou usar aqui e que Deus me dê sabedoria para falar para vocês entenderem. Olha Jesus chegando em um lugar e ele se depara com um homem preso em correntes, morando no cemitério. Preste atenção, como pastor, eu não vou descer porque não tenho essa experiência ainda, porque às vezes eu tenho que olhar para o iPad. Mas olha só, Marcos 5. Jesus chega numa cidade de Gadara e ele encontra um homem possesso de demônios, morando no cemitério, acorrentado. Todo mundo tinha medo desse homem. E aí, o que o texto diz? Jesus liberta esse homem e fala assim: você vai pregar para Decápolis. Quem daquela cidade de Gadara enxergava naquele homem um missionário de 10 cidades? Quem? Porque Decápolis é 10 cidades. Então quando Jesus falou assim, vai para Decápolis, Jesus estava enviando aquele homem para 10 cidades. Aquele homem, com certeza, não tinha roupa direito, andava nu, preso em correntes e morando no cemitério, um mendigo, um verdadeiro mendigo. Deus via nele um verdadeiro missionário. É você. Somos nós. Talvez você está aqui, meu irmão, cheio de pecado. Não tem problema. Se você crê no Evangelho, você pode se tornar um pastor. Se você crê em Jesus Cristo, você pode se tornar um missionário. Se você crê em Jesus Cristo, você pode se tornar um profeta. Se você crê em Jesus Cristo, você pode se tornar uma nova criatura, meu irmão. Esse é Jesus, o dono do Evangelho. Olha isso aqui, meu irmão. É a Bíblia, é a palavra de Deus. A Bíblia de Deus também. Mateus 22, verso 1 ao 10. Olha essa parábola. Não vou aprofundar também, porque é muita coisa. Mas aqui, Jesus estava na sua última semana de vida, né? Que ele ressuscitou. Você compreende, né? Morreu, depois ressuscitou. Mas a sua última semana, até a crucificação. Então nessa última semana, foram mais ensinamentos e menos milagres. Porque Jesus tinha pouco tempo para falar muita coisa. Então dentro dessa semana, ele falou Mateus 22, do 1 ao 10, que é a parábola das bodas. Olha só, eu vou ler para vocês. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Quem que é o rei? Deus. Quem que é o filho? Jesus. Enviou seus servos
aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Eu vou explicar o verso 3. Enviou seus servos. Quem eram os servos? Os profetas do Antigo Testamento. Os patriarcas, Moisés, Elias, Jeremias, Ezequiel. Deus enviou seus servos para chamar os convidados. Quem eram os convidados? Povo de Israel. Porque vocês vão concordar comigo que para ir para um casamento você tem que ter um convite. Não é verdade? Então é diferente de você ser chamado. Outra coisa é você ter um convite, o convidado. Você é um convidado de honra daquele banquete. Então esses convidados eram o povo de Israel que recebeu no Monte Sinai a lei de Deus. O convite para servir a Deus. O convite para o banquete. Que banquete, pastor? A Nova Jerusalém. Morar com Jesus eternamente. Então Deus envia os profetas. Deus envia os seus servos. Mas olha o que o texto diz, eles não quiseram. Eles não quiseram. Então existe essa diferença, infelizmente. Deus envia seus servos, fala do propósito, mas tem gente que não quer. Eu não posso fazer nada. Deus faz milagres. Deus mostra muita coisa, mas tem gente que não quer. Porque é diferente, Bruna, se o texto dissesse assim, eles não queriam. Porque eles poderiam ter mudado de ideia depois, não é verdade? Não sou professor de português não, mas um pouquinho a gente sabe. Mas o texto fala, eles não quiseram, ponto. Não quiseram. Beleza. Verso 4, de novo, enviou outros servos. Quem são esses outros servos? Os apóstolos. Deus agora envia novos servos. E esses novos servos são os apóstolos. E disse, digam os que foram convidados, Israel, que tinha a lei, tinha a palavra, tinha tudo, tinha os profetas. Jesus veio e nasceu numa virgem na Judéia, Belém da Judéia, Israel. Jesus não nasceu no Brasil. Olha que privilégio desse povo. Deus enviou quem? Moisés em Israel. Deus cria através de Abraão uma nação chamada Israel. Olha que povo privilegiado que tinha um convite desse banquete. Mas eles não quiseram. De novo enviou outros servos, apóstolos, que são os apóstolos, né? E disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Deus ainda insistiu. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Aqui já está falando do sacrifício de Jesus Cristo. Tudo está preparado. Jesus já tinha sido morto e ressuscitado. Jesus já estava profetizando, Jesus já estava pregando o evangelho aqui em Mateus 22. Novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Pessoas que viveram e vivem por si mesmos, egoístas, não querem servir a Deus. Verso 6, os restantes, agarrando os servos, que servos? Os apóstolos, maltrataram-nos e os mataram. Se você pegar a história dos apóstolos, todos morreram, de mortes terríveis. O mais leve morreu numa prisão perpétua, lá na ilha de Pátimos. O mais levinho, morreu, morte perpétua lá, preso, numa ilha, solitário. Então o restante desse povo, que não quiseram Deus, maltrataram e mataram esses apóstolos. O rei ficou irado. Olha o verso 7. Esse rei, que é Deus, ficou irado. Porque ele enviou uma vez, enviou a segunda. Mas esses convidados, que tinham o convite, não quiseram Deus. O rei ficou irado. Enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. No ano 70 depois de Cristo, Israel, Jerusalém é invadida e destruída completamente. Foi reerguida agora, em 1948 eu acho. Agora, depois de quase 2000 anos, Israel foi erguida, porque o rei ficou irado e destruiu a cidade deles. Mas olha que notícia maravilhosa. Então disse aos seus servos, os outros servos que se converteram através dos apóstolos, os filhos de Deus, disse assim, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Olha isso aqui, gente boa e gente má.
gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Pastor, aonde o Senhor quer chegar com essa parábola? Sabe aonde o Senhor nos encontrou? Nas encruzilhadas, nas esquinas. Sabe quem fica nas esquinas? As prostitutas, os drogados, os solitários, aqueles que o ser humano não dá nada, aqueles que somos nós, eu e você, negados pelo mundo, rejeitados talvez pelos nossos pais, renegados por pessoas que eram melhores do que a gente, e a gente ficou triste. Mas nessa noite o Evangelho de Jesus Cristo está dizendo para nós: eu escolhi vocês. Deus nos escolheu, meu irmão. O dono do Evangelho nos escolheu, e Ele tem uma grande obra para realizar em nossas vidas. Deus está enviando aqui, a minha pessoa, um servo dele, para entregar um convite na sua mão. Você tem noção disso? Não era para nós estarmos sentados no banquete desse casamento. Pastor, o que é isso? Não era para nós participarmos das maravilhas de Deus, das coisas espirituais, ser morada de Deus, mas Deus decidiu ir para as esquinas. Tem tradução que é tão maravilhosa que fala assim: vai aos fins dos caminhos. É a história de muitos aqui que não tem mais para onde ir, bateu cabeça a vida inteira, mas não tem problema. O dono do Evangelho ama você. O dono do Evangelho nos ama, e Ele nos escolheu, porque Ele tem uma grande obra para realizar em nossas vidas. E a mensagem, como eu disse, é de consolo, porque o pecado faz sim separação entre nós e o nosso Deus, mas nessa noite Deus está dizendo para nós que não importa o seu passado, se você crê verdadeiramente, meu irmão, Deus transforma a sua vida por completo e te entrega o convite na sua mão. Pastor, o que é esse convite? É ser filho de Deus, que só vai entrar nas bodas do Cordeiro os filhos de Deus. Por isso que a mesa do banquete, Jesus já está dizendo na Nova Jerusalém, no banquete que está para chegar, e não chegou ainda não, mas um dia nós vamos assentar nessa mesa, só que só vai assentar nessa mesa quem for filho, e para entrar nesse banquete tem que ter o convite, e nessa noite Jesus está entregando convites aqui nessa noite. Pastor, mas eu sei, pastor, mas eu não me sinto capaz. É desse que Deus está procurando, porque quando Ele mandou os seus servos, Ele também falou assim: vai atrás de gente má, vai nas encruzilhadas, vai nos fins dos caminhos, pegue as prostitutas, peguem os adúlteros, peguem os mentirosos, porque quando eles receberem um convite, eu transformo a vida deles. Deus é maravilhoso, irmãos. É a história da nossa vida. Somos nós. Você acha que eu sou lindão, santão? Mesmo eu entrando para a igreja cedo, uma vida de pecado. E você assim, talvez você não progride com Deus, porque você está se apegado ao seu passado, sendo que Deus tem uma história maravilhosa para você. Eu estou mostrando para você na Bíblia que Deus está convidando pessoas más e boas também. Todas as pessoas, o convite é para todos, a salvação é para todos, a mudança de vida é para todos, a mudança de casamento é para todos. Irmãos, existe uma vida nova esperando por vocês. Existe um novo homem te esperando. É isso que essa é a mensagem do Evangelho.
tem jeito de ser uma nova pessoa. Tem como ser transformado, tem como largar as drogas, tem como sair da prostituição, tem como sair da falta. Tem jeito, meu irmão. Essa é a mensagem de Jesus. Mas o que Jesus precisa é de fé. Crer. Crer é se entregar. Sem reservas. Não é dar 80%. É literalmente largar as redes como Pedro fez. É literalmente dizer para Deus: Senhor, eu fui até aqui. Daqui para frente eu não faço mais nada. Toma, a minha vida é sua. Esse é o evangelho. Não é, sabe? Tá bom, pastor, não, mas estou fazendo um curso aí. Glória a Deus. Não estou dizendo que o curso não vai mudar. É bênção. Só que sem arrependimento, sem entrega, o evangelho não alcança o coração. Estou terminando. Por que não falar do bandido na cruz, né? Eu falei dele aqui de uma última vez que eu preguei, né? O paraíso foi inaugurado com um bandido. Olha só. A mensagem é de consolo. Amém ou não? Mas é verdade. O paraíso foi inaugurado com um bandido, ex-bandido, né? Claro. Que iniciou a sexta-feira de manhã, blasfemando contra Jesus. Está lá em Mateus capítulo 23, verso 44. Depois você lê. Ele iniciou a sexta-feira pela manhã, blasfemando contra Jesus na cruz. Olha só. Aí de repente esse homem, ele fala assim: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu mereço estar aqui. Eu sou bandido. Eu matei. Porque morte de cruz, irmãos, eram os piores daquela época. Os piores. Então aquele homem olhou para ele: peraí, eu estou aqui porque realmente eu fiz. Mas esse homem não fez nada. E verdade, ele está pedindo ao pai dele para perdoar aqueles que estão maltratando. Opa, esse homem não é qualquer um. Aí esse homem, eu gosto de dizer, aos 45 do segundo tempo, Satanás, que já viu aqueles vídeos na internet, né? O enxu da morte, sei lá, já estava lá com a foice lá para ele, ó, para buscar a alma daquele homem. De repente esse homem vira para Jesus todo ensanguentado, fala assim: Senhor, já reconheceu que Ele era Deus? Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Reconheceu que Ele era Senhor e Rei. Acabou. Esse é o evangelho, meu irmão. Se você reconhecer na sua vida, entregar a sua vida para o Senhor e o Rei, acabou. Você muda de vida. A nossa vida é transformada. Aí Jesus vira para esse cara e fala assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então esse homem, ele inicia a sexta-feira de manhã com um pé no quinto dos infernos e termina a sexta-feira à tarde de mãos dadas com Jesus do paraíso. Esse é o evangelho. É o evangelho. Pastor, mas o pastor Luiz vai ficar com raiva de você pregando. Não, gente. É a palavra de Deus. A palavra exorta, consola e edifica. Então hoje é noite de consolo. Mas quando é para pregar exortação, é pregado. É o mesmo Deus. Mas eu estou mostrando como é o amor desse Deus por nós. E eu finalizo mostrando para você que está no vale, que em Jeremias 18, Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro, não é verdade? Aí Deus fala com Jeremias assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, que lá você vai ouvir as minhas palavras. Então quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro ficou calado. Já leu o texto? O oleiro ficou calado. Aí eu fico imaginando Jeremias, mas, e aí, né?
Pegou o banquinho, deve ter, vai falar comigo alguma coisa, né? O olheiro, Jesus falou que eu vou ouvir as palavras dele. Então ele chegou, pegou o banquinho. Só que aí ele viu o olheiro trabalhando no vaso. Deus deixou de falar? Deus permitiu ele ver o mundo espiritual. Porque nós achamos que Deus não está trabalhando. Nós achamos que o vale é eterno. Nós achamos que a gente não vai acontecer nada. Mas no silêncio, Jean, é assim que Deus faz. Vai sofrer um acidente, aí Deus olha assim, ó. Tá lá, isso aqui, meu casamento tá pôr no fio, não sei o que, Deus vai lá. Aí o seu marido não vai falar, mas ele já sonhou, já, muita coisa. Aconteceu muita coisa com ele, porque o olheiro está lá no silêncio. Pastor, eu estou orando, e minha vida não muda, mas eu quero mudar. O olheiro está lá. Então, meu irmão, não é porque você não tem a resposta ainda que Deus não está trabalhando. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Eu queria que você orasse nessa noite. Amém? Nós temos